Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais um Sucelcast e hoje o nosso tema será NR1. A NR1, ela virou mais um desafio nas empresas, ou ela suscita ali uma temática de que a problemática é cultura organizacional. Hoje nós iremos abordar aqui mitos, verdades, a gente vai falar um pouquinho também sobre o que fazer, né, nessa reta final do prazo estabelecido pelo governo para a implantação da nova atualização da NR1. E você que tem dúvidas, você que desconhece, que não se preparou ainda ou que está correndo aí para conseguir cumprir com essas obrigatoriedades, estamos aqui para te apoiar, para te ajudar, para te dar o caminho, tirar dúvidas. Hoje nós temos uma convidada especial que veio aqui nos prestigiar com um pouco do seu conhecimento. Então, aproveita. Se você tiver dúvidas, se você tiver aí ainda inseguranças, aproveita. Manda mensagem para a gente, manda mensagem, segue a gente aqui nas redes sociais, acompanha os nossos conteúdos que eu tenho certeza que será muito útil para você e para a sua empresa. Hoje nós estamos recebendo Karina. Karina é gestora de recursos humanos, de desenvolvimento humano organizacional. Ela tem uma trajetória brilhante e é uma honra recebê-la aqui conosco. Karina, muito bem-vinda. Que prazer conhecer você mais de perto, né? Acompanhar um pouquinho além das redes sociais. Conta pra gente, como é que tem sido essa novidade que não é tão nova assim, né, Karina? Nós já sabemos que tem a NR1 aí como regulamentação, né, dos riscos físicos, que amparava ali a parte da saúde física, mas hoje nós temos um tema riquíssimo sobre a atualização dos riscos psicossociais. Como que está sendo para você? Conta um pouquinho, óbvio, se você quiser se apresentar também, fica à vontade. E a gente vai conversando hoje aqui, o bate-papo, né, para a gente poder ajudar aí os nossos telespectadores. Bom, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que é um assunto que parece novo, mas não é tão novo para todos nós. Eu sou psicóloga de formação, sou formada em neurociência e comportamento, sempre fui muito focada nessa parte de comportamento humano, né? Tenho diversas pós aí que acabam contribuindo em bem-estar e qualidade de vida no trabalho também, que acaba contribuindo muito com esse tema, né? Eu acho que, como todo mundo, o assunto não é novo, é um assunto que a gente já vem falando há muito tempo, porque sempre se pensou em saúde física, né? Sempre se analisou os riscos químicos, biológicos, os riscos ocupacionais, mas faltava avaliar de uma forma concreta os riscos psicossociais. E levou tempo, né, Karina? Na minha percepção, levou muito tempo para a gente chegar nessa fase tão importante da implantação, da atualização dos riscos psicossociais, né? A gente passou por um processo aí transformador, eu acredito, né? Ou então que trouxe a necessidade ou a urgência, né, de pensar sobre isso, que foi aí o período da pandemia. Você acredita que surgiu daí essa movimentação ou já vinha ali um movimento mais silencioso e aí emendou, né, surfou na onda ali do distanciamento social que acabou impactando tanto na saúde, né, psíquica? Eu acredito que a pandemia, sim, ela paralisou todos nós e ela fez com que refletíssemos sobre nossa vida, sobre nossa qualidade de vida, sobre nosso papel. E eu acho que foi um momento crítico para as empresas que tiveram que se reinventar com o home office, como é que a gente vai administrar não olhando o colaborador 100% do tempo. Então, também teve que refletir sobre o papel do gestor, aquele gestor mais coercitivo, mais modelador, de que forma que ele ia fazer essa liderança à distância. Então, eu acredito
acredito que tenha sido um ponto crucial, porque com a pandemia há algumas situações, crises de ansiedade, alguns gatilhos que já tínhamos, eu acho que com certeza ficaram muito mais latentes, né, por ficarmos confinados e também pela questão da finitude, por vermos tantas pessoas doentes e não sabermos como lidar. As inseguranças, né? Com certeza, acho que tudo isso acabou ficando um pouco mais latente. Eu acho que a pandemia ela foi realmente assim um movimento que fez a gente refletir que não dava mais para seguir da forma que a gente estava seguindo. Tanto as empresas quanto as pessoas. Então, acho que é uma coisa que partiu também de nós pensarmos, espera aí, qual o equilíbrio? Porque a gente sempre, de uma forma geral, né, a gente sai para trabalhar, nossa vida é fora de casa. E nesse momento da pandemia, a gente vem para dentro de casa, mas para trazer o trabalho para dentro de casa e administrar com o filho, com o cachorro, com o marido, com doenças, com familiares precisando de nós e com toda essa questão mesmo mundial que acabou impactando e fazendo com que a gente pensasse o equilíbrio entre trabalho e casa e vida pessoal. Né? Então, acho que ela vem muito, essa NR1, pensando nesses riscos psicossociais, de que forma que a gente possa ter um equilíbrio, né? Porque a gente não poderia mais atuar da forma que estávamos atuando. E, claro, acho que a gente teve a oportunidade de viver na prática, né? Porque, assim, teoria funciona e funciona muito. Eu sou super favorável, eu sou acadêmica, gosto dessa parte técnica, mas nada como a vivência, com a experiência. Então, a gente teve que trabalhar com as nossas próprias lições aprendidas. Então, dentro do home office, eu tive situações assim, todo mundo em casa, e gestor, mas será que está trabalhando? Não está? Não dava mais para ter aquele controle. Então, a gente teve que buscar estabelecer a relação de confiança. De que forma que eu vou estabelecer essa relação de confiança? Então, a gente começou a refletir até sobre as competências que eram aplicadas. E, com certeza, isso vem muito dessa questão, assim, daquilo que a gente tinha de problema. A gente vem trazendo, vem refazendo, digamos assim, remodelando as competências para que a gente pudesse cada vez mais ter os profissionais qualificados no lugar certo e para que tivéssemos gestões mais equilibradas dentro do âmbito organizacional. A gente percebe que você trazendo essa questão do distanciamento, né? Então, a gente tendo que concentrar um pouco mais de energia, né, dentro de casa, com a ausência do colaborador, né, dentro da empresa, em várias empresas, né, aconteceu várias situações. A gente acredita que deu um startzinho, tanto para quem, entre aspas, se beneficiou do home office, porque aí vem a temática, né? Foi benefício, né, para quem trabalhou de casa, porque se acreditava que o verdadeiro trabalho era estar de corpo presente, né? E não necessariamente a gente percebeu, né, que trata-se disso, porque mesmo as pessoas estando presentes, a gente percebe que há um índice, há um aumento do adoecimento das pessoas trabalhando também em casa, né? Também, e a questão do presenteísmo, porque é algo que é difícil medir, porque o presenteísmo nada mais é quando eu estou aqui de corpo, mas não estou de mente. Então, acaba que eu não consigo produzir, porque eu estou pensando em mil outras coisas, porque eu não tenho engajamento, porque eu não me sinto conectada com essa empresa, porque eu não me sinto acolhida dentro desse ambiente. Então, eu estou aqui porque eu tenho boleto, a gente até brinca, né? Tem boleto? Tem até na empresa, né? Mas eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou pensando em outras mil coisas aí. Então, tem essa questão também do presenteísmo que eu acho que é muito forte, mas eu acredito que o ponto principal é a gente trabalhar de uma forma que a gente se conecte, que a gente respeite as diferenças, né? Eu sou extremamente a favor de todo tipo de diversidade. Quando eu falo de diversidade, não estou falando só de gênero, estou falando intelectual, de necessidade, de organismo. Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem gente que vara a madrugada trabalhando e vai super bem, né? Mas a gente ainda não tem um mercado de trabalho com toda essa abertura e flexibilidade para que a gente possa receber as pessoas da forma como elas são, né? E acomodar da melhor forma possível. Por mais que tenhamos turnos, digamos que uma pessoa, por exemplo, minha função, a gente não tem, eu trabalhando para o Brasil, você não vai ter uma pessoa que trabalhe dentro da área de desenvolvimento organizacional que vai trabalhar na madrugada.
e de repente eu funcione melhor na madrugada. Isso me traga mais qualidade de vida, isso faça com que eu tenha menos carga, menos estresse, isso faça com até que minha produtividade seja maior. Então a gente não consegue ainda, a palavra certa não é respeito, eu não encontro outra, mas a gente não consegue ainda ter essa flexibilidade para que as pessoas possam, que o ambiente de trabalho possa estar preparado para acolher cada um dentro da sua singularidade. A gente tem que trabalhar ainda dentro de uma pluralidade. E quando a gente pensa em pluralidade, né, a gente tem que fazer o que é para a grande maioria. A gente faz uma certa generalização, porque a gente não consegue individualizar, para atender de uma forma geral mesmo. Isso faz com que algumas pessoas não produzam, não deem o seu máximo, né? Porque elas ficam muito apartadas. E com essa história de remoto, de home office, algumas pessoas conseguiram ajustar essas questões. Então, conseguiram, eu posso entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde. A gente não tinha questão do deslocamento, então algumas pessoas conseguiram fazer atividade física. Que conta, né? Muito, né? Porque o trânsito, o deslocar-se, às vezes a pessoa leva... A distância aqui na Baixada não é muito longa, você diz que você é de São Paulo, né? De repente não se assusta tanto com os deslocar daqui, né? Então, se eu for comparar para você que, né, que é difícil deslocar, de repente, dependendo de como você está aí, né? Dependendo do gestor, dessa visão, dessa abertura para enxergar as possibilidades no outro, né? E sentir a dor do outro, de repente não vai considerar. Fala, imagina, a distância é de São Paulo, quando a gente pega 2 ônibus, 2 metrô, né? Mas a gente percebe que aqui na região, na Baixada Santista, essa busca incessante por um pouco mais de qualidade de vida. Eu recebo muito candidato, assim, estou vindo de São Paulo para a praia em busca da qualidade de vida, né? Que faz muita diferença na vida do profissional. Né? Contribui muito para que ele produza mais, para que ele produza melhor, para que ele viva melhor mesmo em todas as partes da sua vida, né? Então eu acho que é interessante considerar, sim, mas é como você propôs, é um desafio, né? Porque eu acho que a gente está com uma proposta muito à frente, de repente, do habitual, do estrutural, né? E do nosso cenário, né? E do nosso cenário. Porque você vê o porto, eu trabalho no porto há anos, tanto o porto privado quanto o porto público. E assim, o porto não pôde parar. Na pandemia foi necessário... O hospital não pôde parar, teve muitos, muito, né? Grande. Sim. E a importância de quem estava em casa, entendendo quem estava lá e fazendo um trabalho em conjunto, porque a gente teve que buscar um bem comum para engajar essas pessoas. Se o porto parasse, talvez a gente não tivesse as vacinas, talvez a gente não tivesse medicamento, a gente não tivesse alimento. Então, a gente foi buscar também o que motivava essas pessoas e pensar o que mais a empresa podia fazer. Né? Ouvir o seu colaborador, entender, porque também quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de gatilhos, de saúde mental, o que funciona para mim não funciona para você. Nós somos indivíduos na nossa individualidade, né, Karina? Não tem como generalizar, não, né? Tem padrão para isso. Não existe padrão. Né? E aí cada um também vai ter que se permitir a isso, né? Porque às vezes tem pessoas que nem se posicionam. Não tá bom. Não tá bom o quê? Mas o que mais pode fazer? Não sei, a empresa tem que fazer. E não era um papel só da empresa. Então, imagina, numa pandemia, um porto que precisava funcionar a todo vapor, que precisava dividir seus colaboradores até por uma questão de saúde mesmo, para que essas pessoas não se contaminassem. Então, a gente teve que pensar em muitas possibilidades para que a gente mantivesse as pessoas engajadas e, claro, ter todo um respaldo psicológico. Porque nessa hora, você está com o colaborador, que está no posto de trabalho, né, que é o pessoal operacional, que precisa estar lá e a família dele está em casa. Sim. Como ele administra isso? E às vezes até já adoecida também, né? Às vezes tem um familiar adoecido, né? E aí ele está lá na operação, às vezes uma operação de risco também, como a área portuária a gente entende que é uma área bastante... que exige bastante atenção, que exige bastante cuidado por parte do colaborador, né?
E de repente ele já tem um familiar ali em casa também, numa situação que ele precisa dar atenção, né? E aí, qual é a nossa parte enquanto gestor de ter esse entendimento, né? Eu acho que a NR1 ela traz isso, ela resgata isso, né? A nossa capacidade de ser um pouco mais humano. De repente. Exatamente, acho que é isso. A gente tem novas tecnologias, e novas tecnologias cada vez mais embarcadas aos negócios, e justamente para facilitar, para que a gente saia do trabalho braçal, manual, e para que a gente consiga fazer o trabalho muito mais intelectual, que é para isso, né, que a gente está nessa evolução, mas ela vem num ponto de tornar o gestor de uma forma mais humanizada, que a gente já vem falando há muito tempo. A gente precisa do olho no olho, a gente precisa do one-on-one, a gente precisa dos rituais de gestão, porque o gestor ele precisa fazer um trabalho social também. Eu tenho que chegar antes de uma atividade, antes de um trabalho, não basta eu ir lá e fazer um DDS de segurança e falar, gente, aqui, alguém não está bem, o que mais vocês precisam, né, em termos, porque está todo mundo com o EPI correto, né, porque a gente vai sempre cuidar da parte física. Né? Os EPIs, os riscos ocupacionais, eles vêm muito forte. Mas pode ser que ali tenha alguém que esteja com os EPIs, que esteja lá, mas que esteja realmente com alguém com problema em casa. Isso importa muito. Por quê? Porque se essa pessoa não tiver um acolhimento, um apoio, uma conversa com esse gestor, olha, não estou bem, e tiver essa proximidade no sentido de o que mais a gente pode fazer, e dele sentir pelo menos uma escuta, pode ser que ele vá com o equipamento, ele se distraia, ele fique desatento, ou ele tem um problema social que ele não conseguiu compartilhar, isso está impactando, isso pode gerar uma crise de ansiedade se ele já tiver um gatilho, uma predisposição para isso, e tudo isso vai impactar. E no final da história, não é a empresa só que vai perder porque teve uma avaria, ou porque teve um acidente, todo mundo perde, porque ele pode perder a vida dele. E que não tem nada que seja mais relevante, mais importante do que a vida de uma pessoa. Sim. Então, a NR1 ela vem para colocar o EPI, vamos dizer assim, de saúde mental. Que o equipamento EPI, de proteção emocional, né? De saúde mental, né? O que mais a gente pode fazer? E, às vezes, a gente não pode fazer nada. E eu vou te dizer que, muitas vezes, as pessoas me pedem, Karina, eu quero um conselho, uma ajuda, um aconselhamento. Às vezes eu não sei o que fazer, muitas das vezes. Sim. Mas só o fato da gente estar lá, da gente ouvir, estender a mão, eu não sei o que fazer, mas vamos pensar junto. Vamos pensar junto, senta aqui comigo. Isso já traz um certo conforto. Tem alguém com você, né? Porque o ser humano ele é muito social. E eu acho que esse olhar já acaba, eu não sei o que fazer, mas eu vou pensar junto, né? Empresas grandes têm uma área social, normalmente tem um ambulatório. Se não tem, a gente tem as empresas terceirizadas que a gente pode fazer o endereçamento. Então tá bom, eu tenho uma empresa aqui terceirizada de saúde, então vou mandar para passar lá no psiquiatra, vou pedir para fazer uma avaliação geral, né? Enfim, se eu não tenho um psicólogo organizacional na empresa, eu tenho várias consultorias com psicólogos que podem também fazer o atendimento, e tem o plano de saúde, que a maioria das empresas tem um plano de saúde, que é ofertado, que tem esses profissionais. Além disso, hoje, com esse crescimento, a gente tem as universidades, a gente tem o CVV, que também é o Centro de Valorização à Vida, né, que é um apoio, claro, que não só para o suicídio, mas também para quando a gente se sente triste, as demandas, angustiado, né? Tem grupos de apoio. Então, tem muitas possibilidades, mas com o tempo, eu fui percebendo que tem algo mais barato, mais simples e mais efetivo, que é o cuidado ativo. É o quanto que eu posso cuidar dessa outra pessoa. Eu não preciso ter vínculo. Se eu tiver, vou dar um exemplo simples que talvez que tem muito a ver com o risco psicossocial, por exemplo. Uma pessoa que anda no elevador. A maioria das pessoas pega o elevador. Aí você entra no elevador, tem uma pessoa lá junto, o elevador para, e essa pessoa que está com você, ela tem, digamos, claustrofobia, ela tem medo. E ela entra em pânico, ela tem uma crise de ansiedade. E às vezes você vai precisar ficar 1 minuto, 5 minutos, não sei, até o elevador começar a voltar ao normal. O que você vai fazer? Você está vendo uma pessoa ali em sofrimento na sua frente. E aí você vai tentar ter um cuidado ativo, o que eu posso fazer por você, deixa eu conversar com você, e você vai tentar uma aproximação, e mesmo que você não consiga uma aproximação, só o fato de você estar ali é um cuidado ativo.
A pessoa já sente um ponto de apoio, um ponto de segurança. Já não está sozinha. Então, a ideia, quando a gente mapeia os riscos psicossociais, por exemplo, esse exemplo de ter já um gatilho, de eu já ter claustrofobia e eu estar num ambiente fechado, isso me gerar uma ansiedade, e eu ter alguém ali que faz um acolhimento, que está ali junto, isso já é uma tratativa. Mas, assim, o que eu percebo é que há um desconhecimento também no que tange ao que é, né? O que é essa atualização? Eu percebo que é uma preocupação por parte das empresas de assim, o que eu vou fazer, né? Desestruturou, porque parecia que vinha tudo tão fácil, tudo tão tranquilo, que era só, como você falou, entregar ali a luva, o equipamento de proteção individual, a luva, né, a bota, e eu entregava, ó, passava o texto lá, passava o treinamento, mas na parte dos riscos psicossociais, na atualização dos riscos psicossociais, acho que deu uma desestruturada, porque a gente estava tão, eu acredito, né, pensando ali, né, olhando para fora e para o que a gente recebe, acho que estava tão orientado para coisa prática, né, até os usos das tecnologias, né? E aí vem algo que provoca em nós o resgate da gente olhar para a gente, perceber as nossas emoções, as nossas sensações, para dar conta dela, porque aí a gente consegue, de repente, dar conta da emoção do outro, do sentimento do outro, para então apoiar o outro. Então, eu penso que, não sei se você partilha do mesmo pensamento, da mesma opinião, né? Que uma das dificuldades que aparece muito forte na fala dos gestores gira em torno disso. Como eu vou dar conta, enquanto empresa, das questões emocionais, das questões sentimentais, porque eu já vinha ali numa praticidade, eu tinha, entre aspas, ali decorado, né? Eu sabia o que fazer, e agora o que fazer, como fazer, né? Você deu aí algumas dicas de buscar, se eu não tenho na empresa, fora, né? De buscar o apoio, de buscar a orientação, né, para poder acolher o nosso colaborador, né, ainda melhor e conseguir colocar em prática aí essa nova possibilidade da gente melhorar o nosso ambiente de trabalho, né, Karina? Eu acho que agora ficou mais simples, eu acredito. Por quê? Porque agora a gente tem, para todos os cargos, eu tenho os riscos físicos, biológicos e tudo mais. Então, para cada cargo, eu pensei o que tem de risco psicossocial. Então, já tem um psicólogo ali que está definindo junto à área de segurança do trabalho e à área de saúde, porque esse trabalho de mapeamento dos riscos psicossociais, ele tem uma equipe, um grupo, um comitê multidisciplinar que vai ajudar a definir isso. Então, a gente vai avaliar cargo por cargo. Aí eu olhei, por exemplo, sei lá, um atendente, um recepcionista. Tá? Qual é o risco? Pressão de trabalho, talvez lidar com as pessoas que podem ter conflitos lá, muito atendimento telefônico, trabalhar com demandas excessivas. Alternância, né? De atividades. Uma hora estou com o público, outra hora estou isolado. Exatamente. Aí a gente mapeia tudo aquilo que a gente entende que pode impactar. Para tudo que a gente entende que pode impactar, tem a tratativa. Então, assim, o que eu vou evitar? Talvez eu vou dosar melhor os horários de trabalho. Será que essa pessoa precisa atender telefone o dia inteiro? Ou será que a gente pode ter uma secretária para atender? Será que algumas situações nós podemos endereçar para o WhatsApp? E aí a gente vai pensar também em soluções para facilitar o trabalho dessa pessoa. E com isso, a gente também vai pensar em como que o gestor vai atuar. Assim, eu estou falando de uma forma simples, não é tão simples. Ele talvez, acho que já está fazendo há muito tempo para mim, acaba ficando um pouco mais, assim, mais prático na minha cabeça.
mas a gente sempre teve pesquisa de clima, as empresas grandes. E as empresas menores aplicam forms e ela também consegue sentir o calor, né? Tem pesquisas menores, tem até sistemas integrados que você consegue soltar uma pesquisa anônima. E ali você já consegue entender se os erros são tratados como retaliação dentro da empresa, se a liderança atua de forma efetiva ou não, se as pessoas estão satisfeitas com o benefício ou não. E aí você já tem um diagnóstico, porque a gente vai precisar de um diagnóstico. Então, um diagnóstico desse tipo, um diagnóstico de como que a gente está usando o plano de saúde, também é um diagnóstico. Sim. Se a gente está indo muito a pronto-socorro. A incidência de atestados, né? Se ela vem muito mais voltada para a área física, a área psíquica, né? E quando vem? Quando vem? Para entender também se ela está sendo usada de forma correta ou de forma incorreta. Então, existem várias formas, porque a gente precisa, para a gente definir os riscos psicossociais, a gente precisa escutar o colaborador. Então, a gente não tem como inferir qualquer coisa, aquilo que a gente falou sobre a singularidade. Eu tenho que saber exatamente qual é a sua necessidade, porque dar remédio sem saber a doença não dá, né? Sim. Então, a gente tem que realmente entender, aplicar diversas formas, porque vai ter uma empresa com recurso financeiro que vai aplicar com certeza uma pesquisa de clima. Eu ainda entendo que seja o melhor diagnóstico que a gente consegue ter, porque a gente consegue ter uma visão sistêmica sobre a empresa, sobre vários pilares. E você orienta essa pesquisa, por exemplo, de quanto em quanto tempo? Eu acredito que a cada 2 anos suficiente. 2 anos. Por quê? Porque quando você faz uma pesquisa de clima, você tem demanda aí para 2 anos de tratativa. Sim. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E se for tão bom também, é porque a empresa não tem segurança psicológica, as pessoas não têm segurança psicológica para falar. Sim. Porque tem sempre uma oportunidade, isso eu não gostei, isso aqui poderia ser diferente. E a gente tem que entender que não é assim fazer a vontade do colaborador. É uma troca. Perfeito, ponto perfeito. Porque acho que uma das inseguranças que a gente percebe é agora com essa NR1 a gente tem que fazer todas as vontades do colaborador, né? Acho que falta para alguns esse entendimento, que na verdade todos ganham. Ganha o colaborador, na minha percepção, ganha a empresa, porque quando você consegue mitigar ali os riscos, quando você consegue acompanhar, quando você consegue atuar, você de repente minimiza ali os impactos do ausentismo, do absenteísmo, né? E uma série de outras questões que, de repente, às vezes, a empresa acabava não acompanhando, né? Naquele modelo mais prático, acabava deixando passar informações relevantes e importantes, né? Como você falou, quando eu paro para conversar com o meu colaborador, entender como é que ele está, por que ele está produzindo menos, né? Tô lá com o colaborador no turno da manhã, está produzindo menos, ele não rende. Será que não é coisa porque ele produz melhor no turno da tarde? E aí eu tô com um da noite que não produz. E aí, porque a gente olha que as pessoas, de repente, a gente tem uma tendência a olhar para as pessoas que elas são iguais, né? São seres humanos. A gente tem uma tendência a generalizar a mulher a isso, o homem isso, né? Criança a isso. De repente, pede a oportunidade de simplesmente fazer a troca. Exato. De um colaborador para o outro, só pelo desconhecimento, por não ter ouvido, por também estar numa rotina, porque às vezes o gestor também está numa rotina frenética, né? E a liderança é muito solitária, né? O líder precisa ser cuidado, né? Quem cuida de gente também precisa ter o olhar. Todas as pessoas, desde uma diretoria, de um board, de um liderado, enfim, todas as pessoas precisam ser olhadas, porque é inevitável, todo mundo tem pressão. Em situações, digamos, em dimensões diferentes, numa régua diferente, mas todo mundo tem. Então, a gente, quando olha até para a NR1, a gente olha para 100% da empresa e pensando como acomodar isso, né? É um cenário, eu diria para você, assim, bastante inicial, né? Porque eu acredito que daqui 2 anos a gente vai tirar de letra. Como a gente está às vésperas aí da finalização aí da primeira etapa, vamos dizer assim, porque existe a possibilidade de termos auditoria já esse ano, mas isso ainda não está totalmente definido, e também já foi até postergado por conta da dificuldade, né, das empresas em se adaptarem, em implantarem, entenderem, desmistificarem, porque parecia uma coisa assim
muito distante. Que deu uma resistência, né? Gerou uma resistência por parte das empresas, até pelo desconhecimento. Né? O que eu vou fazer com essa NR1? Qual realmente é a responsabilidade, né, da empresa? Como será esse custo? Né? Qual será a consequência? Porque o novo acaba gerando ali uma insegurança também, um desconforto, né? Também, né, Karina? O novo sempre traz um desconforto e principalmente assim, quando a gente fala de saúde mental, tem muita coisa subjetiva. Eu lembro que quando me formei, eu tinha uma dúvida, mas eu pergunto, não pergunto, eu gosto muito de clareza, sabe? E para mim as coisas são mais importante também, mais né? direta. Mas pergunto ou não pergunto? Eu lembro que eu iniciei minha carreira em recrutamento e seleção e eu não sabia se eu podia perguntar se a pessoa, qual era a dificuldade que ela tinha, se ela era PCD, eu não podia perguntar, tá, mas seu braço levanta em qual ângulo? Você segura a sacola, não segura a sacola? Para eu entender se aquela atividade se acomodava a essa pessoa, se faria sentido. Então, assim, isso, quando eu me formei, né, era um mito. A gente não podia perguntar, se eu estou perguntando, parece que eu estou agindo com preconceito, ou de alguma forma eu estou apontando, estigmatizando. E para a gente ajudar essa pessoa, eu preciso perguntar. No mínimo, entender o outro, né? Não dá para... Senão a gente fica no pré-julgamento. Exatamente. A coisa da saúde mental é a mesma coisa. Quando eu trago treinamento para a empresa, vamos trabalhar a saúde mental. Como que o gestor vai abordar? O gestor vai falar, não, eu não vou chegar para a minha liderada e falar, você está estressada? Você está ansiosa? Não, você não precisa dizer dessa forma. Mas a gente pode conversar sobre as atividades, o que incomoda, o que a pessoa acha que poderia melhorar. São aquelas conversas difíceis de arredondamento que a gente faz do limão à limonada, que a gente consegue realmente ressignificar muita coisa. Então, a gente precisa ter clareza, sabe, checar a informação, porque às vezes você não me cumprimentou hoje, eu vou falar, chegou e não olhou na minha cara, mas de repente você não me cumprimentou porque você não dormiu à noite, porque você tem uma pessoa em casa doente, você tem uma preocupação maior, você não me viu, você realmente está cansado. E eu estou inferindo, porque o ser humano, né, na maioria das vezes, fica muito focado nele, né? A gente tem aquela coisa para nós, como se a gente fosse, né, enfim, o máximo. E o outro, né, que não está dando valor. Então, a gente precisa também começar a perguntar para ter clareza, para poder dizer, tudo bem, a gente não se falou hoje, queria saber se você está bem, é importante, você está em condições de fazer seu trabalho, não está? É ter esse olhar, ter esse tato. Então, os treinamentos também, eles vêm para apoiar a NR1 em termos de sensibilização, de conscientização, de fazer um speech para essa liderança, para saber exatamente qual a linguagem, como que ela vai falar, o que pode, o que não pode perguntar, o que é adequado perguntar, pode tudo. Pode tudo, porque se você perguntar alguma coisa que não for correta, pode gerar assédio? Pode gerar passivo trabalhista para a empresa? Pode tudo. Tem as consequências para isso. O papel de desenvolvimento organizacional é orientar e direcionar para que as conversas difíceis elas tenham um speech muito pautado para o desenvolvimento, para a construção. Então, a gente vai sim falar que a sua entrega não está positiva, que a sua entrega está atrasada, mas também, antes disso, a gente precisa entender se você está bem. O que mais nós podemos fazer por você? Você vê, eu não vou deixar de te cobrar, eu não vou deixar de precisar da performance, mas antes disso tudo tem um ser humano ali. E é isso que eu preciso conectar. Sabe aquela coisa? Eu venho aqui para trabalhar, não para ter amigos. Eu entendo que as coisas não... A gente não está mais nessa versão. A gente vem aqui só para trabalhar, entregar e pronto. Porque não dá. A gente passa por uma pandemia, que a gente fica isolado. A gente vem para as empresas, a gente quer socializar. Sim. A gente quer comer um bolo junto. A gente precisa, né? Precisa ter uma troca. Porque às vezes a dúvida de uma pessoa, o outro, numa troca, numa pausinha ali, né, consegue esclarecer, consegue apoiar. Consegue tirar uma dúvida, consegue dar um suporte, dar um apoio.
E a gente é das relações. Por mais que por mais que tenha alguém que não goste muito de contato, ainda precisa do outro, né? Ainda, tá tudo bem também, e né? ainda encontra a necessidade, porque pelo menos para né, perguntar ou direcionar ou reclamar, ainda assim precisa do outro. E tudo bem se a pessoa não gosta, porque também ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Nós somos distintos, e que bom, né? Que maravilha. Pensando por esse ponto, né? Você percebe os RHs ali, porque você falou assim, papel de desenvolver pessoas, né? Uhum. E você percebe o RH, né? Os RHs, a gente tá com esse preparo para acolher essa demanda e fazer esse papel de suporte de um RH mais consultivo, mais apoiador, mais desenvolvedor? Pensando aí nesse movimento da atualização, porque as lideranças, eu acredito que ainda não tiveram aí esse tempo de se preparar, né? Como que está esse movimento aí, Karina? Olha, dentro do meu cenário, eu posso dizer que a gente vem desenvolvendo a liderança há muito tempo. Legal. Já, tá? Eu acho que desde que eu me formei em bem-estar e qualidade de vida, que já vem isso muito, muito conectado com o mundo corporativo, que não dá só para a gente pensar como entrega, né? Qual é o resultado de uma entrega e o resultado de uma falta de entrega. Não dá para a gente isolar. A gente tem sempre que analisar os dois pontos, porque a empresa quer dinheiro, quer número, né? Então, para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que fazer essa análise. Precisa, até para manter o quadro de colaboradores, manter a máquina funcionando, né? Precisa de dinheiro. O tipo de liderança mudou. A gente tinha no passado, era assim, a gente ainda tem uma imaturidade na liderança de uma forma geral, mas hoje o mercado de trabalho não adianta mais só ser coercitivo e ser modelador. Não adianta. Hoje em dia, o que faz a diferença é o líder inspirador, o líder que treina, o líder que empodera, que dá espaço, que dá lugar de fala. É isso que conecta, porque as equipes que a gente tem hoje não é uma equipe de gente tudo com a mesma idade, que parte do mesmo lugar. Está muito heterogêneo. Muito heterogêneo, né? E isso faz com que a gente também tenha que se reinventar. Então, a liderança também não dá para ela chegar numa reunião e conduzir como ela conduzia no passado. Tudo muda. E agora que bom, mudou. Né? Não dá para a gente chegar numa reunião e falar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, é isso. Não. Se as pessoas não falarem, se não tiver espaço, se não tiver consenso, se não se conectar, as pessoas não engajam. Então, hoje, a gente precisa engajar as pessoas para ter resultado. É isso que faz o negócio. Porque eu posso fazer a mesma coisa que você, exatamente ter a mesma entrega. Se eu tiver o brilho nos olhos, ainda assim eu vou ter um a mais. Ah, porque ela fez o através. Não, ela entregou a mesma coisa. Não, mas quando ela entregou, ela deu um sorriso. É o através, é aquilo que a gente não mede de uma forma concreta, mas de alguma forma se conecta com as pessoas. Estávamos falando sobre a questão do rapport, do approach. Se a gente não tiver uma conexão, a nossa entrega é outra. Sim. Né? A gente está aqui conversando por um tempo. Sim. Se eu realmente não me conectar com você, eu vou ficar aqui, monossilábica. Né? Eu não vou ter interesse em compartilhar as coisas com você. E aí eu acredito que fica desconfortável, inclusive, né? E às vezes as pessoas elas vão tendendo a isso, a aceitar esse movimento de o outro, eu não me conecto com o outro, mas eu tenho que aguentar isso, né? Eu não posso demonstrar que eu não me conectei. E aí isso, de repente, acaba gerando gatilhos para o seu adoecimento também. Pode ser, tudo pode ser gatilho. Né? Tá, tudo. Eu saí da minha casa, vamos imaginar. Eu saí da minha casa, o ônibus não parou para mim, pode gerar um gatilho de frustração, porque algum dia eu fui preterida. E aí, toda vez que o ônibus não para, eu lembro que na escola não era escolhida pro jogo. E aí, enfim, aí eu vou pegar o segundo ônibus, vou chegar no trabalho, aí de alguma forma já tá tendo um café da manhã e alguém esqueceu de me avisar sobre o café da manhã. Então, assim, eu tive um problema na escola, aí eu tive um problema no transporte, aí eu cheguei na empresa, eles estão tendo um café da manhã e esqueceram de me avisar. Pronto. Aí eu vou falar, poxa, mas é sempre comigo, ninguém lembrou de mim. E aí eu vou ficar muito chateada, e eu vou ficar muito apartada, eu vou me fechar, vou me isolar e vou gerar um problema.
E, de repente, o meu gestor não faz nem ideia que eu tive um problema na escola, que o ônibus não parou, e que talvez a pessoa que ficou responsável realmente esqueceu. Então, você vê, tudo pode ser milhões de coisas, porque quando a gente fala de saúde mental, tem a subjetividade, sim, mas também tem os desdobramentos. E isso é digamos assim, é um cenário sem fim. Por isso que a gente precisa conversar. Se esse líder, que acontece uma situação como essa, se já de imediato ele vai lá, chama para um one-on-one. Oi, tudo bem? O que aconteceu hoje no café da manhã? Ah, não, Não, então, esqueceram de te convidar, esqueceram de te mandar um invite e tal, mas a gente pode organizar isso de uma outra forma. Que tal da próxima vez você organizar, mas você é bem-vinda. Talvez tentar fazer um approach. Pode ser que dê bom, pode ser que não dê bom, mas de alguma forma essa pessoa fala, peraí, né? Alguém se importou. Alguém se importou. E esse líder, ele tem que se importar. Porque se ele não se importar, ele não pode cuidar de gente. Como é que a gente vai cuidar de gente sem gostar? Sem se interessar, sem se preocupar. Então, parece simples. Sim, mas não é. Porque extremamente nem todo complexo. líder gosta de gente. Muitas vezes a gente vira líder porque a gente era um técnico bom, um especialista bom, e a gente queria ganhar mais, e antigamente tinha essa história que a gente só ganhava mais se a gente virasse gestor, e a gente ia. Hoje em dia não, porque tem as carreiras de especialistas e técnicos que são do mesmo nível de liderança. Mas assim, pode ser que essa pessoa não seja genuíno dela ser, e não tenha dito não. E ela vai lidando com isso, isso também é uma dor para ela. Sim. Eu fiz um curso no passado, eu não lembro, acho que foi o ano passado, era um curso de comunicação, que assim me impactou muito, porque era trabalhar assim essa questão da comunicação não violenta, mas de uma forma, chamava curso de comunicação amorosa. Eu achei até interessante, porque era trabalhar não a comunicação violenta, mas uma comunicação ligada ao amor. E, na verdade, o resumo do curso era assim, tudo era amor. Quando a pessoa não fala com você, tá pedindo amor. Tudo a gente está pedindo amor, a gente está pedindo um olhar. A gente carece desse olhar, claro que de uma forma não explícita, né? Mas de uma forma acolhedora e de uma forma de cuidado ativo. Sim. Então, assim, eu entendo que a liderança não dá mais para liderar como antes. Não tem mais espaço para sermos imaturos. A gente precisa estudar muito, a gente precisa querer e principalmente ter o autoconhecimento, porque quando eu tenho autoconhecimento, eu já sei aquilo que me estressa, aquilo que tira a minha paz, aquilo em você que vai incomodar a mim. Porque muitas das vezes, quando a gente se incomoda com o outro, a gente está sendo persecutório, são coisas nossas. Tá falando mais da gente do que do outro, né, Karina? E eu acho que quando a gente começa a se conhecer, eu já sei que se eu pegar um trânsito em cima da hora, eu vou chegar atrasado, isso vai me incomodar? Por exemplo, eu que sou sistemática com essa questão de horário, eu não gosto de deixar as pessoas me esperando. Então, eu me organizo, porque se eu deixar uma pessoa me esperando, eu me incomodo pela pessoa. Eu acho que a sensação que me dá é que eu estou sendo desrespeitosa com a pessoa. E nem sempre, nem todo mundo precisa, né, cumprir horário. Isso é uma regra que eu coloquei para mim e que acaba impactando na minha vida. Que faz sentido também para você, né? Aí eu tento chegar o máximo possível dentro do horário. Sim. Ou, se eu não conseguir chegar, avisar, sinalizar, para que eu me sinta melhor. E também porque se eu avisei, eu já vou equilibrando as minhas emoções, minha ansiedade. Porque não tem como dizer que no mundo que a gente vive hoje, que a gente não é ansioso, né? Não tem como fingir. Tem tecnologia chegando, é tudo tão rápido. As incertezas, as inseguranças, você as cobranças, já aparece outra. Você já vê a necessidade, você falou do líder se preparar, né? Porque às vezes ele não teve ali a possibilidade de escolher ou aceitou o desafio desconhecendo, né, o real desafio, mas ele aceitou, ele está lá. Então, exatamente. Agora ele precisa se preparar, se autoconhecer, se autodesenvolver, para poder dar conta do desafio, né, que é maior do que realmente é revelado para quem assume essa postura, né? Esse papel, para quem assume a oportunidade, sim, mas existe ali todo um preparo que a gente não pode descuidar, em hipótese nenhuma, em se tratando de um ser humano, porque a forma como a gente fala, a forma como a gente olha, a forma como a gente anda, né? Às vezes
a resposta que você deu, às vezes o outro vai interpretar de uma forma que não foi aquilo que você queria, né? Você fala, poxa, mas não, você chama para conversar, você fala, mas não, de onde você tirou isso, né? Porque não foi essa a ideia, não foi essa a intenção. Por isso que o autoconhecimento é crucial. Só para complementar, assim, eu, quanto líder, errei pra caramba e ainda erro. E eu tenho plena consciência. E como é difícil, a gente estuda, às vezes a gente vai lá, comete o mesmo erro, fala, nossa, por que eu falei isso? Podia ter feito de outra forma, né? Mas o importante é a gente não trabalhar com a punição, com a autopunição e falar, ok, vai lá, pede desculpa e vamos pensar o que dá para ressignificar, como fazer diferente. Porque não dá. Só não erra quem não faz. Sim. E essa liderança, a gente não foi preparado uma vida inteira para isso. Sim. A gente agora está tendo que mudar o nosso mindset de um fixo de anos para esse de crescimento. Então, também não dá para esperar que a liderança chegue, esteja 100% pronta e que seja totalmente doador, porque aquilo a gente não dá o que a gente não tem, né? Sim, e a gente está num processo, porque nem sempre quem está em cima da gente também está 100% preparado para doar e para ser o líder inspirador, para que a gente possa chegar no resultado que a gente quer. Eu dei muita sorte, porque eu tive, assim, até hoje, a minha liderança sempre se conectou muito comigo, porque para mim é importante. Eu tenho dificuldade de ter um líder que eu não respeite, que eu não admire. Eu acho difícil, sabe, essa questão da transparência do olho no olho. Sim. Então, isso realmente não é para mim. Mas muitas pessoas ainda precisam se submeter a isso por uma série de condicionantes, sim, tá? Sim. Então, só para te dizer assim, líderes, e eu digo por mim, a gente faz um exercício diário de se policiar e saber, olha, falta mas é importante eu ter autoconhecimento, estar com a terapia em dia, estar fazendo leitura, estar estudando e assim ter uma conexão com a equipe, porque quando você também tem segurança psicológica na equipe, não sou só eu que dou feedback, eu recebo feedbacks diários. Sim. Diários. Abrir isso essa possibilidade. Exato. É importante, né? Quando o líder abre essa possibilidade para o seu liderado ou para o outro te dar um feedback. Quando você consegue ter a humildade, desenvolver, né, a humildade de ouvir do outro, aonde você precisa melhorar? Acho que isso faz a gente crescer numa linha evolutória assim, tão gigante, tão rápida, que a gente às vezes fala assim, poxa vida, se eu tivesse tomado consciência disso antes, né, eu já teria feito, dado essas aberturas, trazido o colaborador para mais perto de mim, né, para poder ouvir mais dele, inclusive, porque às vezes a gente está ali, né, submerso nas atividades, na rotina. Às vezes a gente tem um caminho mental ali de que está, né, tomando, tá certinho, está na decisão certa, que está no caminho certo, e vem alguém e fala assim, mas poxa vida, se você já pensou se acontecesse de você ir por esse lado, aí você fala, aí você para e fala, nossa, mas eu não tinha pensado, como eu não pensei, né? E como constrói, né, quando a gente tem essa abertura para ouvir, como, né? Constrói, mantém a relação de confiança, né? Porque a gente, como você falou, a gente precisa encontrar no outro inspiração, a gente precisa enxergar no outro a segurança, né, de estar com o outro, né? É uma relação como qualquer outra, né? A base, eu acredito que é a mesma. E às vezes a gente, para se relacionar com um amigo, a gente estabelece esse formato de... Exato. Né, não, para eu poder me relacionar, eu preciso conhecer, eu preciso estar perto, eu preciso confiar. E às vezes, na empresa, a gente negligencia isso. Que a gente já faz fora e que dá certo, senão a gente não teria amigos. Concorda? Né? Se fora dá certo, qual é a dificuldade? O que assusta tanto nesse movimento da NR1, que eu percebo ela desta forma. Que eu tô falando assim, gente, presta atenção, você precisa relevar o outro enquanto ser humano também, enquanto dor, né, enquanto sentimento. Não é só dar a mesa adequada, o computador adequado, né? Porque às vezes a gente ouve a empresa falar assim, nossa, mas o meu colaborador tem tudo, tem uma remuneração diferente do mercado, tem um benefício, eu consigo, né, tem um ambiente bonito, e ele reclama ainda, ele não está satisfeito, ele está adoecendo. Ora, mas em casa, né, na relação familiar, como que é? Todos os filhos estão satisfeitos?
né? O marido, a esposa casou naquele primeiro, né? Naquele primeiro relacionamento e ele está até hoje satisfeito. Eu acho interessante a gente não a gente ter a dificuldade de fazer conseguir transferir esse olhar, né, daqui para cá, que na empresa também são pessoas. A pessoa entrou com uma expectativa, como você falou, né? Às vezes no início a gente abordou, fez a entrevista, ele entrou com uma expectativa e ele está lá inserido, ele fala, nossa, mas aqui não é o ambiente que me disseram, né? Não é o meu ambiente. E é sempre nos 3 primeiros meses, viu? Porque que por isso o onboarding, né? É crucial. Porque se você for pensar, olha a NR1 aí na prática, o acolhimento inicial, né? Assim, você trouxe uma pessoa para a empresa, não basta falar, leia as políticas, faça isso. A gente fez uma integração boa, tá, mas e depois dessa integração? Porque enquanto está na mão do RH, né, a culpa é do RH. Aí saiu da mão do RH, qual é seu papel? Você vai almoçar com essa pessoa, você vai se preocupar, você vai colocar em trabalhos em conjuntos com outra, quem vai ser meio que o padrinho, quem vai estar no dia a dia com a pessoa, você vai conseguir fazer o one-on-one semanal, você vai treinar? Não, já trouxe uma pessoa com experiência, tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. Ele está num cenário diferente, necessidades diferentes. Mas não é tudo porto? Pode ser tudo porto, pode ser tudo indústria, pode ser tudo offshore, mas tem as suas particularidades. E o fato de você ser apoiado, empoderado no começo, eu já trago uma pessoa assim, eu já mostro assim, vou cuidar de você, tamo junto. Se você tiver um problema, eu vou estar aqui para estar do seu lado, essa equipe vai estar junto. E aquela coisa do gestor também não promover a gestão do conflito, né? Porque isso é importante, esse é um dos pontos da NR1, porque acaba sendo também uma tratativa muito que vem de pesquisa de clima. Tem gestor que ele promove a competição, ou ele expõe, né? Ou ele joga um contra o outro. Porque, assim, de verdade, a gente é humano. A gente vai ter o favorito que a gente gosta mais e tudo mais. Mas ali, a gente tem que pensar o nosso papel. Precisa ser neutro, precisa ser justo. E nem que eu tenha que escrever tudo isso para que eu possa ler, para que eu possa fazer uma gestão, uma liderança de uma forma efetiva e eficiente, é meu papel. Eu ganho para isso, é isso que eu tenho que promover lá dentro. Então, eu não posso promover conflito. Então, o fato de eu fazer esse acolhimento de uma forma bem feita, bem estruturada, já facilita muito as relações. Porque assim, amanhã você pode almoçar, depois de amanhã vai com ele tomar um café, a pessoa chegou agora, olha, faz algumas pausas junto, chama, né? Porque isso é importante. Isso não é, tá sem trabalho, tá ocioso, tá indo tomar cafezinho, tá batendo, né, jogando conversa fora. As pausas são super importantes. Eu digo isso até porque eu fiz a pós em neurociência e comportamento. Isso mostra a questão da neuroplasticidade do cérebro, o quanto que o descanso, que o ócio, às vezes um café faz a gente voltar e resolver um relatório que a gente ficou horas e não conseguia. Você sai do problema e volta, isso muda. Neuroplasticidade é vida. E existe essa preocupação, né? A gente percebe, tem gestor que tem esse receio, tem esse medo, né? Se eu liberar, ele não volta, ele fica lá. Então, não, deixa ele aqui comigo, vem para cá. E às vezes até o gestor não se ausenta junto com o colaborador, porque de repente acredita que os que ficarem vão relaxar também. E vai dizer, tô dando um mau exemplo de tomar um café e de ter um momento de ócio. E, na verdade, faz parte do papel do gestor estar junto, fazer essa ambientação, conectar. Como é que eu vou ter um rapport se eu não conectar em nada com você? Né? Eu digo, a gente fala café, mas pode ser chá, pode ser uma ida em algum lugar, uma coisa assim pequena, mas são 5 minutos que fazem a diferença. Claro, eu costumo trabalhar com projetos. Você tem que me entregar isso em tal prazo. Se você toma 10 cafés por dia, não muda a minha vida. Porque eu não tenho tempo de fazer uma gestão, aquela gestão 100% acompanhada, que eu falo, já voltou? Já fez? Onde você está? Não tem mais como isso. A gente tem que trabalhar com projetos. Se você tiver alguma dificuldade, você me avisa. E empoderar, e dar espaço para essa pessoa criar. Porque a gente não tem aqui pessoas que vão simplesmente executar. A gente quer que os nossos colaboradores sejam pensantes, que eles possam criar, que eles possam solucionar problema, que eles possam trazer inovação. Então, você tem que dar espaço. Até porque a pessoa que está lá na ponta, na execução,
né? De repente, se ela tem pausas ali para ela pensar sobre, se você está próximo, ela consegue contribuir, de repente, com um projeto que você está tentando desenvolver há anos. E dá para ter em tudo, viu? Sim, essa história do sim. posto de trabalho, hoje a gente trabalha com algumas pausas também, mas não precisa ser só no administrativo, né? A gente consegue ter pausas também, claro que são pausas mais direcionadas, e agora melhor é a hora da pausa, de repente, né? Porque você está no equipamento, você não vai Sim, poder... vou abandonar e minha pausa deu agora, não, né? Não tem como fazer isso, mas tem as pausas. Sim. E ela vem também para ajudar com esse papel, né? A gente tem ter áreas de descompressão, ter um ping-pong, uma sinuca, sei lá, uma área de lazer, ou às vezes uma sala colorida, ou ter um espaço. Não precisa conhecer o ambiente e o seu colaborador, né? O que melhor... O importante é fazer algo, né, Karina? A gente ficou aqui, que delícia. Olha, já passou tanto tempo, né? A gente ficaria horas falando sobre isso. Nossa, como é gostoso. Um tema que está, às vezes, trazendo pavor para o povo e a gente está aqui já e trazendo ideias e sugestões. Mas, e que gostoso. Eu acho que a gente, de repente, possibilitar, né... com a sua experiência aí, né, de longas datas, mais de 20 anos, Karina? Mais de 20. Mais de 20 na gestão, atuando com RH, com desenvolvimento humano organizacional, sabe o que está falando, entende o que está falando, está na área portuária. E é possível, é só a gente não esquecer que a gente é composto por sentimento, emoção. A gente é mais que um corpo, né? É mais que uma caixa, né? É mais que membros. E você, gostou do nosso bate-papo? A gente vai ter que encerrar por aqui. Mas antes, para a gente finalizar, Karina, eu queria fazer um mito-verdade aqui. Ok. Tá? Se você quiser complementar, ok. Se não, a gente vai só no mito-verdade. Ok, tá bom? Vamos lá. Toda empresa agora é obrigada a contratar psicólogo? Não, a gente pode ter também consultorias, a gente precisa do apoio do psicólogo, isso necessariamente, mas ele não precisa ser um contratado da empresa, pode ser uma consultoria terceirizada que presta esse apoio. E é o recomendado, inclusive, para a gente da liderança, né, Karina? A gente buscar ali um apoio, buscar terapias, buscar, né, não só os colaboradores, mas não só no adoecimento, né? Mas sim até para o autoconhecimento, até para o apoio, o amparo, até para a gente conseguir buscar ali encontrar, né? Encontrar a nós mesmos que a gente vai perdendo ao longo do caminho, né? Exatamente, é para manutenção, não necessariamente numa situação latente. O autocuidado é fundamental a qualquer momento. Né? Perfeito. Feedback pode virar assédio? Tem gestor que tem medo de dar feedback, porque hoje em dia eles falam assim, mas está tão difícil, Elaine, está tão difícil falar com o colaborador que eu nem falo, só vou deixando. Tudo pode virar assédio, dependendo de como a gente fala. Então, o feedback pode, sim, virar assédio, se ele não for um feedback estruturado, construtivo, adequado. Né? Eu tenho, sim, que ter o respeito à pessoa que eu estou falando, tomar o máximo de cuidado e entender como que eu vou fazer essa conversa difícil. Por isso que existem os RHs das empresas, para que eles possam nos apoiar. Hoje eu trabalho com business partners, que elas vão lá, elas apoiam a gestão. Mas se a gente não tiver, o que é importante? Sempre trabalhar uma estrutura de um feedback planejado. Eu vou conversar com uma pessoa, preparo antes. E não vai no calor da emoção, né, Karina? Não vai. É importante ter um preparo. É o outro. Eu estou mexendo na vida do outro. O líder tem um papel tanto de ser um promotor como um detrator na vida do liderado. É uma responsabilidade muito grande. Tá? Então, assim, é um papel que precisa realmente de preparo. E estudem. Não tem como a gente fazer esse papel de feedback sem estudar, sem ter esse cuidado maior. Tá? Cobrar metas. Essa daqui eu acho que é o desafio das empresas aí que precisam produzir. Cobrar meta pode gerar processo trabalhista? Pode gerar processo trabalhista.
Se for metas inalcançáveis, se for metas que não estiverem combinadas dentro do negócio, isso pode sim gerar processo. Pode trazer também riscos psicossociais, isso que é importante também, né? Porque hoje em dia os afastamentos, quando até as estabilidades estão sendo alteradas por conta do afastamento de CDF, então é um ponto de atenção, né? Além dos processos, porque acho que, para mim, o processo trabalhista ele pode aparecer de várias formas, mas você adoecer uma pessoa, ser corresponsável por esse adoecimento, acho que é aquilo que a gente falou inicialmente do EPI, né? Isso é muito mais grave, né? Perfeito. A NR1 pode proteger só o colaborador? Não, a NR1 ela vem para proteger todo mundo. Por quê? A empresa como um todo. Porque a partir do momento que eu tenho os riscos psicossociais mapeados, definidos, e eu tenho as tratativas, isso também é um amparo em relação à lei. Se vier um passivo trabalhista, eu tenho lá, olha, eu tenho essa situação, mas eu tratei dessa forma, eu vou ter evidências disso. Eu vou ter uma equipe multidisciplinar que vai poder amparar. Então, tanto para eu passar por uma auditoria, quanto eu passar por essas questões mesmo de passivo trabalhista, eu tenho como evidenciar. Eu tenho ações práticas palpáveis, tangíveis e constantes, recorrentes. Então, é bem importante, porque isso fica documentado. Né? Perfeito. Para a gente fechar, liderança tóxica. Vamos falar da toxicidade nas empresas, né? Sempre é intencional? Não, nunca é intencional. Acho que aquele curso que eu comentei, né, que tudo é amor, é um pedido de socorro, né? Às vezes essa pessoa não está preparada para ser líder, não é para ser líder, não consegue trabalhar. Então, muitas das vezes não é intencional. Aliás, eu acredito que na grande maioria, não gosto de generalização em geral, né? Até redundante, eu não gosto, mas eu acredito que não é intencional. Às vezes as pessoas, elas têm uma boa intenção, mas sabe assim, eu estou fazendo a coisa certa, mas é o como. A gente sempre se perde no como. Até por uma praticidade do mundo moderno, uma assertividade, vai pronto. Né? Cirúrgico demais, não tem aquela coisa? Assertivo demais, né? Transparente demais, né? Sincerão. E não tem aquela polidez, aquele trato. Então, eu acredito que não seja intencional, porque de verdade, acho que ninguém sai de casa para hoje eu vou atormentar a cabeça do ser humano. Vou lá e vou acabar com alguém com a felicidade, ali. Vou destruir a felicidade daquela pessoa. É muito adoecimento, né? Chegar nesse ponto, né, mas Karina? A gente tem pessoas doentes, infelizmente, né? Dentro do cenário do âmbito organizacional, assim como fora. E claro, né, a gente não está entrando aqui na perversão, na sociopatia, na psicopatia, a gente não está entrando nesse grupo. Que esse daí é outro episódio. Assunto. A gente pode até marcar para conversar sobre ele, né, Karina? É um outro cenário, mas assim, existem essas pessoas, elas estão entre nós, que são adoecidas, e claro que isso pode impactar também. E aí a orientação sempre é se afastar, né? Não tá muito próximo, ou apoiar, ou ter o cuidado, ter o zelo consigo, se cuidar também, né? Pra gente poder pedir ajuda, se a gente não sabe lidar, pra gente poder também se ajudar e ajudar também a essa pessoa, né? Exato. Porque às vezes a gente ajuda melhor não fazendo muita coisa, né? Olha, nós ficaríamos aqui por mais gravações, horas e episódios, né? Porque falar da NR1 é um tema extremamente importante, um tema que está em alta, e um tema que para nós do RH, para nós que temos aí a formação em psicologia, que gostamos das pessoas, que entendemos que o ambiente ele é composto por pessoas, por indivíduos, e que cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua forma de responder, de dar respostas, e que num mundo tecnológico cheio de movimentos hoje, inclusive, né, para a gente trabalhar ali com as inteligências, inclusive artificiais, é não esquecer. Eu acredito que a NR1 vem com esse resgate, nos lembrando, trazendo a gente para a nossa humanidade, colocando a gente de volta ali. Ei, peraí, você não é
né, tão bom assim se você não cuidar melhor de você, se você não cuidar melhor dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua saúde. E eu acredito que é um convite para a gente resgatar, atualizar, para a gente se aproximar, olhar um pouquinho mais para o nosso colaborador, para o outro, mesmo que não seja, a gente pode falar, não tem um colaborador, mas o outro, o colega que está ali junto com você, a gente se importar um pouquinho mais, né, com o cuidado do outro, um cuidando do outro. Eu acredito que a jornada, a lida de trabalho fica um pouquinho mais leve, né, Karina? Karina, se você puder deixar um recado, né, para os profissionais de RH, para as empresas, né, sobre essa atualização, fique à vontade. Olhe para aquela câmera ali e fique à vontade. Bom, eu espero que a gente possa, de alguma forma, ter compartilhado um pouquinho, né, do conhecimento. A NR1 está aí, tem muita coisa ainda para a gente aprender. E para a gente aprender não só para o outro, mas também para a gente aprender para a gente. Ela é crucial, ela é fundamental para ajudar a gente no desenvolvimento mesmo, na implantação de saúde mental, porque saúde mental importa muito e sempre importou. Né? Acho que essa história da atualização de uma norma que já existia, ela acomodou muito bem, ela vem muito mais para nos amparar, ela vem para apoiar a empresa, para trazer de uma forma mais padronizada, para amparar o colaborador. Né? E para que possamos juntos fazer o melhor que a gente pode para todos. Né? Ela vem de uma forma assim, muito plural, para que todos nós possamos estarmos cada vez mais com a saúde em dia. Então, assim, eu agradeço muito essa oportunidade de falar sobre esse assunto. A gente que agradece, foi um prazer enorme. Que eu gosto muito, é muito atual. E assim, a minha dica até por ser professora também, que eu sou professora na MBA, estudem, né? Acho que a gente nunca está pronto o suficiente, que não tem oportunidade da gente aprender mais. Eu acho que quando a gente busca o conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente troca, e não só o estudo acadêmico, né? Hoje em dia tem podcast, hoje em dia tem live, hoje em dia a gente tem a rede social, a gente tem várias formas de estudar, porque cada um tem um estilo, mas essa troca faz com que a gente tenha insights e a gente possa ser cada vez melhor. Então, a minha dica crucial vamos estudar, vamos nos atualizar cada vez mais e não tenham medo, que ainda vem, acho que, muita novidade boa por aí. Então, bora aguardar as novidades. Sim. Muito obrigada. Você que nos acompanhou, muito obrigada. Se tiver dúvida, estamos aqui. Segue a gente nas redes sociais. Fez sentido para você? Compartilha o nosso conteúdo e até a próxima gravação. Obrigada, tchau.